Imagine acordar todos os dias sentindo que a vida é perfeita, um céu sempre azul, uma casa repleta de alegria e a certeza de que nada te faltará. Agora, imagine ter tudo isso subitamente tirado de você, num piscar de olhos, por um teste que desafia até mesmo a fé mais profunda. Hoje convido você a mergulhar na história de Jó, o homem justo que se viu no epicentro de uma tempestade divina. Prepare-se para conhecer uma jornada de perda, questionamento e, por fim, restauração, uma história que vai transformar sua maneira de enxergar o sofrimento e a fé. Imagine por um momento que você vive num mundo onde tudo parece dar certo. Você acorda todos os dias e vê um céu azul, uma casa cheia de risos, filhos saudáveis e riquezas suficientes para garantir que nada jamais te falte. Esse era Jó. Ele não apenas tinha tudo o que muitos sonham, mas era considerado um dos homens mais justos de sua época. Ele era o tipo de pessoa que fazia tudo certinho, sem enganar ninguém, sem jamais se desviar dos caminhos da moralidade. Mas a vida tem uma forma peculiar de nos lembrar que o controle está longe de estar em nossas mãos, né? Jó, com sua vida impecável, estava prestes a ser puxado para um abismo de dor e desespero que ninguém poderia prever. Em um piscar de olhos, seu mundo perfeito começaria a desmoronar, e nada seria como antes. Como ele iria reagir? O que realmente significa ser justo quando tudo ao seu redor desaba? Bem, isso começa lá em cima no céu. Mas antes de entender o que aconteceu em cima das nuvens, precisamos compreender a profundidade do que Jó estava prestes a enfrentar. E é isso que nos leva à próxima parte da história. Era uma manhã tranquila no céu, onde o silêncio reverberava nas imensidões do universo. Mas então uma conversa insólita rompeu a paz celestial. No alto do trono, Deus observava sua criação com olhos que viam além do visível, quando Satanás, com uma provocação que parecia um sussurro venenoso, ousou desafiar a fidelidade de Jó. "Será que ele te serve de graça?" disse o acusador com um sorriso que era mais malícia do que alegria. A ironia dessa conversa estava no fato de que o próprio Satanás, o anjo caído, duvidava do coração humano, não compreendendo que a verdadeira fé não é dada por merecimento, mas por uma escolha íntima. Ali, entre palavras carregadas de veneno, o destino de um homem estava sendo selado. Era uma disputa silenciosa entre o bem e o mal, entre a pureza e a dúvida. Deus, sem hesitar, permitiu que Jó fosse testado. A decisão não foi um ato de crueldade, mas um convite a algo além do que Jó poderia imaginar. No momento em que as palavras de Deus ecoaram no céu, uma sombra caiu sobre a vida do justo. Uma sombra que ninguém esperava, mas que logo se transformaria em um furacão. Mas o que aconteceria quando a tempestade chegasse até ele? Como um homem de fé poderia enfrentar algo tão avassalador, vindo de onde ele menos esperava? E é aí que a verdadeira prova começa. Como uma rocha batida por ondas, sem saber se resistiria, a vida de Jó, que até então parecia sólida como uma rocha, desmorona em um instante. Como se um furacão tivesse passado por tudo o que ele amava. Não é uma sequência de pequenos contratempos, mas um único golpe que apaga tudo o que ele tinha. Primeiro as ovelhas, os bois, os camelos, tudo consumido pelas chamas ou roubado por invasores. A notícia chega com o vento, e seu mundo começa a desmoronar como um castelo de cartas. E no meio dessa tempestade, vem a notícia que ele nunca imaginou ouvir. Seus filhos, seus preciosos filhos estão mortos. Um por um, os mensageiros chegam, e com cada palavra, um pedaço de sua alma se despedaça. A dor é tão intensa que se torna quase palpável, como se o próprio ar ao seu redor estivesse se apertando, sufocando-o. Jó, naquele momento, é um homem reduzido a nada. Ele está nu, não apenas em sua carne, mas em sua alma, exposto ao cruel espetáculo da perda. Mas, curiosamente, não há uma explosão de raiva. Não há maldições contra o céu. Em vez disso, ele cai em adoração. E ali, no centro de toda a dor, ele começa a questionar. Mas o que realmente significava tudo aquilo? Será que essa dor era apenas um castigo? Ou havia algo maior? Algo que ele ainda não conseguia ver? É nesse ponto que começa a verdadeira jornada de Jó. Não a da perda, mas a da busca por significado. Quem nunca se viu encarando o próprio reflexo e, de repente, sentindo uma pontinha de orgulho, mesmo em meio ao caos? Jó, o homem justo, o exemplo de fé, começa a se perguntar, mas espera aí, por que eu? Eu que sempre vivi de forma reta, que busquei fazer o bem, por que esse tormento é meu? Seu ego, que até então estava calmo, começa a se agitar, inquieto. Ele não se sente mais apenas ferido pela dor, mas ofendido pela aparente injustiça. O homem que havia sido tão humilde e íntegro,
Agora se vê questionando o próprio Deus, tentando entender por que o sofrimento havia sido lançado sobre ele, como se tivesse sido escolhido para carregar um fardo que nem ele, nem ninguém poderia suportar. Sua alma se rebela contra o que parece ser um golpe cruel e sem razão. Jó, antes tranquilo e confiável, começa a vacilar. Ele se pergunta se talvez merecesse mais, se não fosse mais digno de uma vida sem dor, sem perdas. E aqui, no auge do sofrimento, surge uma pergunta que ecoa no fundo da alma humana. Até que ponto a soberba pode cegá-lo para o verdadeiro propósito de sua dor? Como a tentação de achar que a vida deveria ser apenas justa, sem falhas, pode desviá-lo do caminho que Deus tem para ele? E aí você percebe que a história não para por aqui. O ego de Jó, que começava a se inflar em sua angústia, não poderia passar despercebido. Mas o que ele faria com esse sentimento? Continuaria na sua autossuficiência? Ou começaria a enxergar algo maior? Algo que vai além da simples ideia de justiça humana? E é exatamente nesse ponto que o silêncio toma conta. A dor de Jó não era apenas física. Ela corroía, dilacerava, transformando o que antes parecia sólido e inabalável em um cenário de desolação. Imagine o som das feridas, o sussurro das cicatrizes, como se cada dor tivesse uma voz própria, gritando por respostas. Ele, que um dia teve tudo, agora era reduzido a nada. O ouro e as joias que adornavam sua vida sumiram, e com eles, o brilho da esperança. O vento cortava sua pele, e em cada rajada, parecia levar um pouco mais da sua dignidade. Mas o que realmente se passava em sua mente? Seus pensamentos se tornaram labirintos, uma busca frenética por um significado que parecia escapar a cada momento. Ele não via mais saída, não via mais um fim para o túnel, e no fundo, seu olhar se perdia. Não em direção à luz, mas na escuridão profunda de sua alma. Estava ali completamente despido, não só de bens materiais, mas de tudo o que ele pensava saber sobre a vida. Ele, o homem justo, agora era só um homem quebrado, sem respostas. A noite não dava espaço para sonhos. Cada estrela parecia zombar da sua miséria. Cada suspiro carregava o peso de uma dúvida sem fim. Como alguém que já teve tudo, mas perdeu até mesmo o chão sob os pés, Jó se via agora numa tempestade interna. Mas o que ele ainda não sabia, o que ele ainda não podia perceber, era que aquele vazio, aquele desespero, era o solo fértil onde algo novo começaria a nascer. E no silêncio de seu sofrimento, algo começou a se mover. Algo que talvez pudesse mudar tudo. Imagine que no meio do seu sofrimento mais profundo, você recebe visitas de quem deveria ser seu maior apoio, seus amigos. Eles chegam, mas não como anjos de conforto. Ao invés disso, eles trazem um discurso pesado, cheio de acusações disfarçadas de conselhos. É como se cada palavra deles fosse uma lâmina afiada, cravando mais fundo no seu peito. Você deve ter pecado, dizem. Como se o sofrimento fosse sempre uma consequência direta de um erro. E assim, enquanto a dor física de Jó o consome, a dor emocional vai se multiplicando, porque ele não só está perdendo tudo, mas agora sente-se isolado, incompreendido. É irônico, não é? Aqueles que deveriam ter sido seus maiores aliados são os que mais o afligem. O que Jó não sabia, e talvez até seus amigos também não, é que a linha entre um bom conselho e um falso julgamento é mais tênue do que pensamos. E por mais que eles tentem justificar suas palavras, a verdade é que nenhuma delas traz alívio, como se as palavras delas fossem faróis apagados em uma noite sem lua, tentando orientar alguém perdido no meio da tempestade. A pergunta que fica é, como alguém tão sozinho, cercado por vozes que o afastam de Deus, vai encontrar o caminho de volta para ele? Afinal, como ouvir a voz de Deus quando a confusão dos homens ecoa tão alto? Imagine por um instante estar no fundo do poço, no meio de uma dor insuportável, e tudo o que você mais deseja é entender o porquê. Esse era o lugar onde Jó se encontrava, seu corpo dilacerado, sua alma em pedaços, e a mente tomada por uma tempestade de questionamentos. Ele que até então tinha sido o homem justo, o reto agora se via perdido, implorando por uma explicação do próprio Criador. O vento cortante das suas palavras ecoava como trovões, sua voz desafiadora rasgando o silêncio divino. Por que eu? O que eu fiz para merecer isso? Ele gritava. Cada palavra sua era uma explosão, um desabafo cheio de dor e raiva. Ele não queria conselhos, não queria respostas vazias, mas sim uma razão para sua existência ser esmagada assim. Era como se o mundo tivesse se virado contra ele e, no meio desse caos, ele queria algo mais do que a aparente indiferença do céu. E ali, no coração da sua angústia, Jó não só questionava, mas desafiava. Ele não estava mais na posição de discípulo manso, mas de um homem que lutava pela sua própria sobrevivência emocional e espiritual. Mas o silêncio de Deus era ensurdecedor.
E com isso, a ira de Jó crescia, a ponto de ele se perguntar se realmente Deus estava tão distante, tão indiferente aos seus sofrimentos. Ele não sabia, mas estava prestes a ser confrontado de uma forma que ele jamais imaginou. O que parecia um grito desesperado de um homem perdido, estava prestes a ser ouvido de uma maneira muito mais profunda. E é nesse momento, nesse abismo de questionamento, que a história toma uma virada. Porque Deus de repente vai responder. Só que essa resposta não será o que Jó esperava. Depois de todo o clamor, de tanta dor e questionamentos, a resposta que ele tanto esperava finalmente chegou. Mas não era o que ele imaginava. Não foi um consolo doce. Não foram palavras que confortavam a alma quebrada. Ao contrário, Deus desceu como um trovão. Mas ao invés de uma acusação, ele fez perguntas. Onde você estava quando fundei a terra? Você pode ordenar ao sol onde deve nascer? Cada pergunta era como um relâmpago cortando a escuridão, desafiando a humanidade de Jó a olhar para além do seu sofrimento. O que Deus fez foi convidá-lo a uma reflexão profunda sobre a imensidão do universo, sobre a complexidade da criação. Você entende como as estrelas se alinham no céu? E perguntou Deus. E cada palavra parecia fazer o próprio cosmos se mover ao redor de Jó. A humildade de Jó começou a se rasgar diante da grandeza divina. Ele se viu pequenino, como uma gota no oceano, um ser limitado diante da vastidão do Todo-Poderoso. Jó, que já tinha duvidado da justiça de Deus, agora se via diante da realidade daquilo que não podia compreender. Ele não precisava mais de respostas fáceis, mas de uma revelação sobre o lugar que ocupava no grande plano. Um homem que antes questionava, agora começava a perceber a profundidade da sua própria limitação. E no fundo da alma, uma pergunta se formava, como se estivesse prestes a ser respondida de uma forma que ele jamais imaginaria. Mas a resposta que ele aguardava não vinha de um simples diálogo. Havia algo muito maior à espreita, algo que só poderia ser entendido quando ele desse o próximo passo. E é aí que a história de Jó, que parecia ter chegado ao ápice, toma uma nova direção. Ele estava à beira do abismo, um homem quebrado, e em seu interior, algo começava a acontecer. O que antes parecia ser uma batalha entre sua alma e o céu se tornava um sussurro, silencioso. Ele havia questionado, gritado, exigido, mas agora algo novo surgia. A humildade. Era como se a terra sob seus pés, antes firme e sólida, se tornasse fluida, e ele começasse a perceber que não tinha controle sobre nada. O orgulho que tomara seu coração agora dava lugar a um entendimento profundo. Não de que ele fosse menor que Deus, mas de que ele nunca seria grande o suficiente para compreender a totalidade do divino. Neste momento algo se quebra dentro dele. Sua postura já não é mais de enfrentamento, mas de entrega. Ele que antes havia se visto como uma rocha, agora se via como poeira ao vento. Como o barro nas mãos de um oleiro, ele estava pronto para ser moldado, para aceitar que suas limitações eram na verdade a sua força. O que ele temia, o que o desafiava, era a chave para algo maior. A soberba se dissolvia, como se o vento a carregasse para longe, deixando apenas o eco de sua verdadeira essência. E assim a transformação começava. Ele, que uma vez olhou para Deus com olhos de justiça própria, agora olhava com olhos de rendição. Seus lábios, antes cheios de palavras duras, agora estavam prontos para uma declaração diferente. Mas o que ele diria? O que ele teria a oferecer após tantas perdas? Após tantos questionamentos? Algo ainda se esconde, algo mais profundo, que o levaria para um novo caminho. O caminho da verdade revelada. E então a pergunta surge. Qual será a resposta de Deus? Agora que Jó está pronto para ouvir, depois de todo o sofrimento, das noites em claro e das lágrimas amargas, a vida de Jó começa a dar uma guinada. Ele não é mais o homem derrotado, deitado em cinzas, coberto de feridas, mas um homem restaurado, como se o próprio sol tivesse nascido novamente para ele. E não é que Deus, em sua infinita misericórdia, lhe dá tudo de volta? Não apenas o que ele perdeu, mas algo ainda maior, mais grandioso. Jó recebeu o dobro de tudo o que tinha antes, camelos, ovelhas, bois. Mas o verdadeiro milagre não estava nas riquezas ou na abundância. O que transformou a vida de Jó foi algo ainda mais profundo. Ele se reconciliou com Deus. E é aí que vem a verdadeira mudança. Meus amigos, quando Jó se entrega ao plano divino, ele não só recebe uma restauração material, mas algo mais precioso. A paz de espírito e o entendimento de que o sofrimento tem um propósito maior. Ele entendeu que sua jornada não era sobre o que ele tinha, mas sobre o que ele se tornou ao longo dela. Deus não só restaurou sua saúde, mas restaurou sua dignidade,
seu coração e sua alma. E com isso, Jó se tornou uma testemunha viva do poder de Deus para transformar até o mais profundo dos desastres em algo glorioso. Ele saiu da crise com a confiança restaurada, mais sábio e mais forte do que nunca. Deus cumpriu o seu propósito na vida de Jó e o fez com um toque divino que só ele sabe dar. E o que podemos aprender com isso? Que quando nos rendemos de verdade a Deus, Ele é capaz de fazer da nossa dor uma plataforma para algo muito maior. A restauração de Jó é um lembrete de que, por mais difícil que seja, Deus tem o poder de virar a chave da nossa vida, restaurando-nos por completo de dentro para fora. Agora, se você se sentiu tocado por essa história de superação, humildade e fé, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Vamos espalhar essa mensagem de fé e esperança para quem mais precisa. E claro, não se esqueça de seguir o canal para mais histórias como essa, que podem transformar sua vida. Vamos juntos nessa jornada de fé, porque como Jó, todos nós temos o poder de superar os desafios e cumprir o nosso chamado.